querida, bom demais ter você aqui mais uma vez no canal Bendito. E eu tô gostando de ver você interessada, nesta série Eles Ainda Falam, onde nós estamos estudando o livro dos profetas menores. Normalmente não há muito interesse no estudo desses livros de profetas, porque parece que eles não têm nada a ver com a nossa realidade. Mas eu estou feliz porque você faz parte de um grupo seleto que quer entender a Bíblia e fugir um pouco do convencional quando precisa abrir a Bíblia, ter que abrir no Salmo 23, Salmo 91, porque são mais fáceis de explicar, talvez, de entender. Eu sei que você quer entender essa parte da Bíblia que parece difícil de interpretar, de entender, mas que na realidade não é tão difícil assim. Por isso você está no lugar certo. Aqui no canal Bendito, a gente fala fácil para você entender a palavra de Deus. É uma teologia simples, mas sem ser simplória, é claro. E antes de começar nossa reflexão de hoje, eu tenho novidades. Eu estou com um canal no Telegram para atender você. Pessoal que me acompanha aí desde o começo, quando nós ainda fazíamos os áudios no WhatsApp, lembra que eu sempre deixava algumas dicas para os professores de escola dominical, líderes de pequenos grupos que quisessem usar esses estudos nos seus grupos. Como está acontecendo com uma amiga minha, um beijo Rosa, lá em Angra dos Reis, a turma dela está estudando os 10 mandamentos, que foi a série passada. Um grande abraço para todos vocês aí de Angra dos Reis. Pois bem, a novidade é que eu vou voltar a fazer isso, só que pelo Telegram, que está sendo cotado como sendo bem melhor que o WhatsApp para esse tipo de envio de material. Então, material de apoio, você entra lá no Telegram, procura pelo meu nome, você vai me encontrar fácil, e aí você se inscreve no canal e você vai ter acesso ao material de apoio que eu vou deixar lá. Dependendo da lição, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas eu sempre vou deixar alguma coisa lá para você de apoio, ok? Então, se você ainda não tem o aplicativo do Telegram, você pode baixar e ter acesso a essas dicas que eu vou deixar lá, tudo bem? Então, te espero lá no Telegram, tá bom? É só digitar lá Elza Mouraria e você vai me ver lá, beleza? Bora lá então para o estudo do livro do profeta Joel. O nome Joel significa Jeová é Deus. Nós não sabemos nada a respeito dele, a não ser que ele era filho de Petuel. Joel profetizou no reino do sul, Judá. No vídeo sobre o livro de Oséias, no vídeo passado, que tem o título de Adultério Espiritual, eu dou uma explicação mais detalhada sobre por que, a partir de 1 Reis capítulo 12, você lê na Bíblia sobre 2 povos, Israel e Judá, Reino do Norte e Reino do Sul. Então eu explico isso no outro vídeo, ok? Continuando então, Joel profetizou no Reino do Sul. Dá uma olhadinha aí no mapa para você lembrar e localizar o Reino do Sul. Lembrou? Muito bem, no vídeo passado nós vimos que o povo do Reino do Norte, Israel, estava muito envolvido no pecado e que a vida de Oséias foi um exemplo do quanto Deus estava decepcionado com a traição do seu povo. Hoje nós vamos ver que o povo do Reino do Sul, Judá, tinha a mesma tendência pecaminosa do povo do Reino do Norte, Israel, tá? Estudando os livros proféticos, nós vamos ver que cada profeta usou uma abordagem diferente para transmitir a mensagem de Deus. Na reflexão da semana passada, nós vimos que a mensagem de Oséias foi uma aplicação da tragédia que aconteceu na sua própria família e que ele usou para enfatizar o amor zeloso de Deus. Já a mensagem de Joel foi a interpretação de uma calamidade nacional, uma praga de gafanhotos e uma seca, e a ênfase que ele dá é no reino glorioso de Deus acima de toda essa situação. O principal tema de Joel é o dia do Senhor. Esse termo é encontrado 5 vezes em apenas 3 capítulos, que é o que contém o livro de Joel. Ele enfatiza a necessidade do povo de Deus estar preparado para esse grande e terrível dia do Senhor, de que ele tanto fala nesse livro. E o que seria então esse dia do Senhor?
Especificamente no livro de Joel, o dia do Senhor se refere não apenas a um dia final de julgamento sobre as nações ou sobre o povo de Deus, mas também um julgamento contínuo de Deus sobre o seu povo em especial, tanto no passado como no futuro, tá? Porque o livro de Joel tem conotação escatológica, ou seja, referência profética sobre aquilo que ia acontecer no final dos tempos, que é, diga-se de passagem, o que eu penso que nós estamos vivendo hoje, tá? Em cada caso, o dia do Senhor indica um tempo quando a presença do Senhor traz julgamento junto com livramento e bênção, ou julgamento, livramento e bênção, tudo junto, dependendo das circunstâncias. Porque esse termo dia do Senhor não é só usado no livro do profeta Joel. Outros profetas usam o termo também. Então depende das circunstâncias. Então, apesar de o dia do Senhor anunciar a destruição, ele também funciona como um tempo de salvação para o povo de Deus. Ou seja, dependendo das circunstâncias, o Senhor permanece um refúgio em meio ao caos do julgamento, entendeu? E Joel faz referência a 3 acontecimentos importantes, sendo que ele conecta cada um desses acontecimentos com o dia do Senhor. Primeiro, ele considera a praga dos gafanhotos como um prenúncio do dia do Senhor. Você vê isso no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. Joel usa a imagem de uma dramática praga de gafanhotos que causou um prejuízo que ninguém tinha visto antes, para descrever a vinda do exército do Senhor, no que ele chama de Dia do Senhor. Alguns estudiosos consideram essa praga de gafanhotos como uma metáfora, outros acham que foi real. De qualquer forma, Joel entendia que aquela praga era um aviso. Olha só o que ele diz no capítulo 1, versículo 15. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Esse juízo requeria que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque só assim eles poderiam alcançar misericórdia. E aí, logo no capítulo 1, Joel convoca o povo para um arrependimento. Ele faz uma convocação para toda a classe de pessoas. Veja que ele convoca, por exemplo, os anciãos e todos os moradores para prestar atenção àquilo que está acontecendo, os versículos 2 ao versículo 4. Ele convoca os beberrões a acordar e a chorar, os versículos 5 a 7. Ele convoca os lavradores a prantear, dos versículos 8 a 12, e convoca os sacerdotes para uma humilhação, seguido de jejum, dos versículos 13 ao versículo 20. Depois de conseguir a atenção do povo, nessa convocação, Joel faz referência a um segundo acontecimento muito importante. Ele chama a atenção do povo para ver o cumprimento do que a praga dos gafanhotos simbolizava, que era a invasão de um exército feroz vindo do norte. Alguns estudiosos dizem que pode ser que ele estivesse se referindo à invasão da Assíria durante o reinado de Ezequias, registrado lá em Isaías capítulos 36 e 37. Nesta passagem, nós lemos que Deus permitiu que os assírios assolassem a terra, mas livrou Jerusalém miraculosamente quando um anjo do Senhor matou 185 mil homens do acampamento assírio, e quando o povo se levantou de manhã, viu apenas cadáveres espalhados pelo chão. Confere lá que é uma história tremenda, né? Bem, com esse exército feroz se aproximando de Judá, Joel então dá algumas orientações para o povo. A primeira orientação que ele dá é que os sacerdotes deveriam tocar a trombeta. Tocar a trombeta significava que era uma guerra de verdade e que precisava que o povo se reunisse e jejuasse para que o Senhor lutasse por eles. 2 vezes nesse capítulo, no capítulo 2, Joel faz menção ao dia do Senhor, no versículo 1 e no versículo 11. Isso significava um período bastante específico, planejado e dirigido por Deus. Por isso é chamado de o dia do Senhor. A segunda orientação, além de tocar a trombeta, eles deviam rasgar o coração.
capítulo 2, versículos 12 a 17. Joel disse assim: rasguem os seus corações e não as suas roupas. Isso é uma expressão que mostrava uma angústia interna, porque o judeu normalmente quando estava muito angustiado, ele rasgava as roupas. A gente lê isso várias vezes na Bíblia, né? Então mostrava esse rasgar, que ele agora falava sobre rasgar o coração, mostrava uma angústia interna muito grande. Ou seja, o povo deveria se arrepender dos seus pecados e buscar o socorro do Senhor. E a terceira orientação que Joel deu ao povo foi que eles crescem na promessa de Deus. Versículos 18 a 27 do capítulo 2. Joel agora então incentiva o povo a crer que Deus expulsaria o exército inimigo da mesma forma como ele havia soprado os gafanhotos, né? E que ele sararia a terra e que iria restaurar as bênçãos para o seu povo. Isso dependia de como que o povo iria reagir diante do Senhor devido à calamidade que estava à sua volta. Então eu queria abrir aqui um parêntese para fazer uma citação de Charles Spurgeon, bem conhecido, né, no meio evangélico, que eu achei muito linda. Ela diz assim: há uma forma estranha e maravilhosa que Deus tem de lhe devolver as bênçãos desperdiçadas e os frutos não amadurecidos de anos sobre os quais você se lamentou. É uma pena que esses anos tenham sido devorados pelos gafanhotos da sua insensatez e negligência. Mas se isso aconteceu, não perca a esperança a respeito deles. Coisa linda, né? Esse Deus é tremendo. Ele permite algumas coisas, mas dependendo da nossa reação, do nosso arrependimento, Ele torna-nos restaurar. Nossas terras de hoje, do século 21, precisam de cura, como nunca aconteceu antes, porque justamente nós estamos vivendo o fim dos tempos. As terras estão contaminadas pelo derramamento de sangue inocente, pela corrupção, pela exploração, tanto de recursos quanto de pessoas. E como filhos de Deus, nós podemos nos apropriar das promessas de Deus escritas em 2 Crônicas 7,14, porque nós somos o seu povo. E lá disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Assim como Deus queria novamente restaurar a terra no tempo de Joel, Ele também deseja fazer a mesma coisa conosco. E como povo de Deus nós podemos clamar para que Ele faça assim por nós, por sua misericórdia. Amém? Pois bem, o terceiro acontecimento que Joel conecta ao dia do Senhor, recapitulando, então primeiro foi a praga dos gafanhotos, como um sinal. O segundo foi uma chamada ao arrependimento. E o terceiro acontecimento, nesse terceiro acontecimento, Joel descreve uma sequência de fatos que sucederia entre o povo. O primeiro seria que o Espírito Santo seria derramado, né? Capítulo 2, versículos 27 e 28. No contexto dos dias de Joel, ele profetizou que haveria um derramamento extraordinário do Espírito Santo, acompanhado de sinais no céu e na terra. Mas sabemos que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era dado por medida, ou seja, de acordo com a necessidade. Especialmente no livro de Juízes, é muito comum nós lermos a frase: e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, por exemplo. Mas a promessa de Deus, por intermédio de Joel, afirmava que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. E isso incluía homens, mulheres, idosos, judeus, gentios, todo mundo, servos, servas, né? E ele completa dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Capítulo 2, versículo 32. Joel ficou conhecido como o profeta do avivamento. Por quê? Porque sua profecia sobre o Espírito Santo foi mencionada na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. E é curioso ver que Joel cita o versículo 27, dizendo assim: e acontecerá depois disso que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando Pedro menciona esse versículo em Atos 2,17, ele interpretou dizendo,
ao invés de dizer depois disso, ele diz: e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Importante eles terem essa consciência, os apóstolos, de que eles estavam nos últimos dias. Jesus tinha acabado de subir, mas eles já esperavam que ele fosse retornar, por isso ele interpretou assim. É importante notar, no que se refere à igreja, os últimos dias serão um tempo de muita oposição ao cristianismo e também de apostasia dentro da igreja, que é o que nós estamos vendo. E muitos de nós, cristãos, acreditamos que nos últimos dias o Senhor enviará uma grande manifestação do seu Espírito. E muitos pecadores se voltarão para Deus antes do grande e terrível dia do Senhor, que nós sabemos que há de vir sobre a terra a qualquer momento. Nós cremos porque a palavra de Deus diz e ela não falha. Sem dúvida, a igreja de hoje precisa ser novamente cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque sem a ação do Espírito Santo, nós não podemos fazer praticamente nada. Olha, nós não podemos testemunhar do Evangelho com eficácia. Nós não podemos compreender as Escrituras. Nós não podemos glorificar ao Senhor Jesus, porque é o Espírito Santo quem nos impulsiona para isso. Nós não podemos orar de acordo com a vontade de Deus e nem conseguimos desenvolver o caráter cristão. Por isso nós precisamos orar pedindo mesmo um reavivamento, uma ação mais profunda do Espírito Santo no meio do povo de Deus, nas nossas vidas, para que haja confissão de pecados, arrependimento, perdão, unidade entre nós, né? Então Joel aí finaliza a sua mensagem falando sobre o julgamento das nações que haviam tratado o povo de Judá com muita perversidade. Esse acerto de contas seria no Vale de Josafá, capítulo 3, versículo 2 e 12. Menciona o Vale de Josafá, que também é chamado de Vale da Decisão, no versículo 14. Mas esse local, ele não é mencionado em nenhuma outra parte da Bíblia, só nessa passagem da profecia de Joel. Essa passagem descreve um acontecimento escatológico, tá, do final dos tempos, chamado Batalha do Armagedon, que é mencionado também em Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 a 16, quando os exércitos das nações se unirão para lutar contra Deus e contra o Senhor Jesus e se ajuntarão para destruir Jerusalém. Aí Joel profetiza que depois disso o povo terá então uma terra restaurada, um povo purificado e um rei glorioso. E o livro de Joel, a gente vê que ele começa com uma tragédia, que é a invasão dos gafanhotos, mas termina com triunfo, ou seja, o povo de Deus passaria por um renovo para ser novamente uma nação do Senhor. Concluindo então, a mensagem do profeta Joel pode ser resumida em 3 afirmações bem simples. A primeira afirmação é que as calamidades são um aviso de um juízo que está por vir. Mas a parte boa disso é que o juízo de Deus sempre vem precedido da misericórdia. Ou seja, primeiro Deus envia a sua misericórdia, dando oportunidade de arrependimento, e só então, só depois, é que ele envia o juízo. Por isso nós precisamos mais do que nunca dar as costas para o pecado e nos voltar para Deus, porque não há restauração espiritual sem essa atitude. A segunda afirmação do profeta Joel, bem interessante, é que nós devemos estar atentos aos acontecimentos à nossa volta e com isso buscarmos mais a Deus, buscar inclusive por um avivamento pessoal. Joel ficou conhecido como o profeta do avivamento porque ele compreendeu que o arrependimento sincero é a base para todo avivamento verdadeiro. E era para isso que ele se esforçava no meio do povo. Existem muito avivamento por aí, mas verdadeiro são poucos. Então nós precisamos buscar o avivamento verdadeiro para a nossa vida, para a vida dos grupos a quem lideramos, enfim, para a nossa família. Vamos buscar a Deus, porque os tempos são difíceis. E todos nós somos convocados, né, para se voltar para Deus. Sejam crianças, jovens, idosos, até a liderança eclesiástica da nação deve se humilhar, deve orar, chorar, para que Deus nos poupe da calamidade. Por acaso isso é muito atual, porque nós estamos vivendo dias bem difíceis, não é mesmo, queridos? Bem difíceis, é mais do que nunca tempo de nós buscarmos ao Senhor. E a terceira afirmação é que aqueles que obedecem e se submetem ao Senhor serão restaurados.
Isso é uma promessa do Senhor, né? E nós precisamos crer nas promessas de Deus. Aqueles que se submetem a Ele vão experimentar as bênçãos dele, não apenas sobre a sua vida, mas também sobre a vida da sua família. As famílias estão precisando tanto da bênção do Senhor hoje, principalmente nesse período difícil, né? Então, por quê? A intenção de Deus é justamente derramar o seu Espírito sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós, para que a gente possa ser livre dos preconceitos, sabe? Ser livre daquilo tudo que nos prende ao materialismo, ao pecado, para que possa a gente ver sinalizar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas através de um avivamento genuíno. Enfim, o livro de Joel nos mostra como o amor de Deus é incompreensível à mente humana, mas mostra que também Deus não poupa juízo e disciplina para os desobedientes e para aquele que é duro de coração. Amém? Lição aprendida, lição dada, espero que seja lição aprendida, tá bom? E é assim que nós terminamos a nossa reflexão de hoje, e eu quero deixar então para você o desafio de ler o livro de Joel. Né? Com essa nova visão geral que você teve, você vai poder ler o livro de uma forma diferente também. Sabe quanto tempo você vai gastar para ler os 3 capítulos de Joel? Eu cronometrei 15 minutinhos, só 15 minutinhos. Então, a gente espera que você faça essa lição de casa, e semana que vem nós estaremos de volta refletindo sobre o livro do profeta Amós, o boiadeiro. Até lá, se Deus permitir.